Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo e perito criminal do Instituto Criminalística de São Paulo. E estamos na aula 015 de Estatística preparatória para o concurso da Polícia Federal 2025. Como vocês poderão perceber, este tema envolve um tema do curso superior, tanto na área de exatas quanto na área de humanas. Então, a área de administração também estuda função de probabilidade, função densidade de probabilidade, assim como na física quântica e na engenharia, enfim. A área de exatas e a área de humanas envolve esses dois temas. Itens do edital 2.8 e 2.9, função de probabilidade e função densidade de probabilidade. Então, vamos à aula. Nós vimos na aula 8 e na aula 9 a probabilidade simples, que é dada por essa expressão. Você tem o N de S, o número do espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, como por exemplo, num dado, são 6 possibilidades, ou dá 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, o N de S é 6. E o N de A é o que você quer, por exemplo, maior ou igual a 4. Qual é o N de A? 3, né? Maior ou igual a 4 pode ser o 4, o 5 ou o 6. São 3 elementos. Portanto, você dividiria 3, que é o N de A, por 6 e teria que a probabilidade é meio. Analogamente, a probabilidade condicional, ela envolve a probabilidade simples, que é P de A, vezes a probabilidade de um evento B ocorrer, dado que o A aconteceu. Ou seja, se você tira uma bola de uma urna e não repõe, o teu N de S diminui, né? Se você tinha 20 bolas dentro da urna, quando você for calcular a probabilidade de novo, você terá um número 1 a menos, né? Uma bola a menos. Então, de 20 terá 19. O que ocorre é que você precisa assistir, então, às aulas 8 e 9 para entender um pouco desse tema, com alguns exercícios que eu resolvi naquele momento. Agora, nós vamos ver nessa aula 015, temas como a função de probabilidade e a função densidade de probabilidade, que exige que você tenha conhecimento de cálculo integral, que é ensinado nos cursos de matemática, física, química e engenharia. Quando você estuda funções, por exemplo, o gráfico de uma reta, y é igual a 2x mais 1, ou f de x é igual a 2x mais 1, você tem que o gráfico é uma reta crescente. Então, à medida que você vai aumentando o valor de x, você vai aumentando o resultado, ou seja, o valor de y ou f de x. E como que você faz isso? Você supõe, por exemplo, que x é igual a 3, você anda 3 casas para a direita. A função f irá atribuir um valor para x igual a 3, beleza? Então, qual será esse valor quando x é 3? Você tem que colocar no lugar de x o número 3 e fazer a conta. 2 vezes 3 mais 1. Então, você vai ter como resultado de f de 3 igual a 7, ou seja, o teu ponto vai subir 7 casas, ele anda 3 para a direita e sobe 7. Você tem um ponto do gráfico aí, e você pode, plotando mais um ponto, você pode obter o gráfico. Agora nós vamos ver, dentro desse estudo de funções, o que seria a função de probabilidade. Você passa a ter não f de x, mas p de x. O que vem essa probabilidade? Conforme nós vimos, o resultado aí foi 7, né? O teu x foi 3. Só que no probabilidade, esse p de x, que estaria fazendo o papel do teu f de x, ele não pode ser 7, nem 8, nem menos 1. A probabilidade é um número entre 0 e 1. Portanto, o resultado tem que estar entre 0 e 1. Pode ser, por exemplo, 0,2, 0,11, enfim, mas não pode ser um número maior que 1, nem menor que 0. Então, quando você tem a tua função probabilidade de p de x, o teu resultado vai ser a probabilidade. Vai te obter a probabilidade. Você vai obter, após uma integração, a probabilidade. Então, a probabilidade ela é um número entre 0 e 1. Bom, o que seria então a função de probabilidade? Obviamente, se você estiver trabalhando com discreto, você faz soma. Mas se você estiver trabalhando com números contínuos, ou seja, 1,1, enfim, raiz de 2, você vai trabalhar com cálculo integral. Então, a função de probabilidade para uma variável aleatória discreta, tá? Então, você tem números discretos, não podem ser números com vírgula, né? Por exemplo, o dado
ou é da 1, ou da 2, ou da 3, a gente diz que são números discretos, resultados discretos. Então, a função de probabilidade, ela atribui a cada valor possível x. Qual é o valor possível? 3, 4, 5 para um dado, não é isso? Ela atribui uma probabilidade. Então, isso que quer dizer a função de probabilidade. Ela atribui a cada valor uma probabilidade. Então, por exemplo, qual será esse valor? Como nós vimos, a probabilidade tem que ser um número entre 0 e 1. Pense num número. Como é uma variável aleatória, você não sabe qual é o número que eu vou colocar aí, tá certo? Então pense no número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensou? Vamos ver se você acertou. Você pode não ter acertado. Por quê? Porque é uma variável aleatória, você não sabe qual é o resultado. Vamos supor x igual a 5. X igual a 5 é um possível resultado para o lançamento de um dado. Muito bem. Você tem, então, neste caso, o dado está trabalhando com variáveis discretas. O resultado é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você não pode ter 5,4 como resultado. Tá certo? Então, qual é a probabilidade do lançamento de um dado? Qual é a chance de você jogar um dado e dar o número 5? É uma chance em 6. Essa é a probabilidade, o resultado da probabilidade do lançamento de um único dado. Agora, 1 dividido por 6, se você pegar uma calculadora ou fizer na chave, você vai obter esse resultado, 0,16666, e é um número infinito, né? E aí o que acontece? Você pode também multiplicar por 100 e passar para a porcentagem. Você anda 2 casas para a direita e você passa para a porcentagem. Você multiplicou por 100. Então, você pode ter um resultado aproximado aí, 16,7. Então, quando você joga um dado, você tem um único dado, o resultado tem uma chance de ser aquele que você pensou, de 16,7%. Ou seja, se você jogasse o dado 100 vezes, você ia acertar em torno de 16, 17 vezes o resultado para cada 100. Tudo bem? Outro resultado importante são as propriedades, né? A probabilidade ela é um número entre 0 e 1. Isso pode ser perguntado na prova do concurso, tá certo? Você não pode ter uma probabilidade de 1,1. E a soma de todas as probabilidades dá 1. Ou seja, se você pegar a probabilidade de dar o número 1, é 1/6. A probabilidade de dar o número 2, é 1/6. De dar o número 3, é 1/6. Todas as probabilidades é 1/6. Se você somar as 6 probabilidades, 6 vezes 1/6, cancela o 6, né? Dá 1. 6 vezes 1 dá 6, dividido por 6 dá 1. Então, a probabilidade, a soma de todas as probabilidades parciais do sistema todo, ela dá 1. E, conforme nós sabemos, a probabilidade é um número entre 0 e 1. Então, aberto para o 0 e aberto para o 1, pode ser 0, chance nenhuma de acertar, ou pode ser 100% de acertar. Tá? Outra coisa, esse 16,7%, ele é um número entre 0 e 100%. Quando eu trabalho com porcentagem, é 0 e 100%. Não existe 200% de probabilidade, conforme eu já falei em vídeos anteriores. Bom, a função densidade e probabilidade, você pega o teu f de x e integra. Tá? Então, você tem que saber o cálculo integral. Como nós fizemos f de x igual a 2x mais 1, o gráfico é de uma reta, né? Uma reta crescente, você pode ter esse f de x do jeito que for, envolvendo seno, cosseno, tangente, ou logaritmo, ou exponencial, ou uma função polinomial, né? X ao quadrado mais 2x mais 1. Enfim, você pode ter esse f de x diverso. Pode também envolver, no lugar de f de x dx, pode ser f de t dt, ou seja, você integra no tempo. Então, essas coisas nós vamos ver aqui com calma ao longo das aulas, tá? Então, uma variável aleatória contínua, ou seja, a gente para de somar, que nem nós podemos somar as probabilidades e ter a probabilidade total, você vai integrar. Então, você tem que saber o cálculo integral, que é ensinado em vários cursos superiores aí. Então, a probabilidade de que x esteja num dado intervalo, tá? É dado por uma área sob a curva da densidade, ou seja, nós vamos ver isso com mais detalhe. Você integra a função f de x num intervalo. Tá? Esse intervalo vai ser dado no problema. Bom, pessoal, a primeira integral que a gente vai fazer aqui é a integral de um polinômio, né, de uma função
f de x igual a 2x mais 1, nós vamos integrar entre os limites de integração 1 e 4. Vou mostrar o que é isso, como calcula, fique tranquilo, tá? Então, nós vamos calcular essa primeira integral como sendo a integral de f de x dx, nós estamos integrando em x, então x é a nossa variável de integração, por isso que eu escrevo dx, e f de x vai ser substituído por 2x mais 1, que é o gráfico de uma reta. Muito bem, agora, o que eu tenho que fazer? O próximo passo é calcular a própria função f de x. Quem é f de x? 2x mais 1. No lugar de f de x, eu quero saber quanto vai dar o valor dessa integral. Qual será esse valor? A integral de f de x dx no intervalo de 1 a 4, quando o f de x é 2x mais 1. Eu vou colocar agora no lugar de f simplesmente 2x mais 1 e vou integrar isso. Como que eu faço? Para que você possa entender melhor, para quem está aprendendo, eu não faria isso, obviamente, mas com a prática você também não vai fazer, você precisa entender que esse 2x, esse x está elevado à primeira potência. Você sabia disso? X à primeira. E o 1 pode ser escrito como x elevado a zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Então eu coloquei isso aí, por quê? Porque a integral, trabalhando com x, ele vai pegar a potência, no caso x à primeira e x elevado a zero, somar 1. E esse resultado obtido vai para baixo. Ou seja, x à primeira, se eu somar 1, vai ficar x ao quadrado. Esse 2 vai para baixo. Tá? E o x elevado a zero, se eu somo 1, dá 1. Esse 1 vai para baixo. Essa é a técnica para fazer, por exemplo, se fosse x elevado a quinta. Ficaria x à sexta sobre 6. E x à 9? X à décima sobre 10. É sempre assim. Você soma 1 no expoente e o resultado você põe para baixo. Então, você obtém esse resultado. Já calculei a integral, mas eu mantenho os limites de integração, de 1 até 4. Muito bem. O que eu fiz? No lugar do x à primeira, eu coloquei x ao quadrado sobre 2. E no lugar do x elevado a zero, eu coloquei x à primeira sobre 1. Tudo bem? Mas o que vem a ser isso, né? Professor, o que é esse f de x? É o gráfico de uma reta, 2x mais 1. Se você fizer, você vai ter o gráfico de uma reta. À medida que você aumenta x, você aumenta o f de x, o y. Se você passar do 1 para o 4, você vai ter cada vez valores maiores, né? À medida que você aumenta o x. Então, isso significa, em linhas gerais, que você está calculando uma área. Você está vendo um trapézio aí? Existe esse trapézio, que é a área abaixo do gráfico. Então, de 1 até 4, você tem um trapézio aí formado, que você poderia calcular essa área por geometria plana. Você tem a função, você tem os valores de extremos, então você pode calcular através base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Mas a gente não vai fazer isso, nós vamos usar o cálculo integral que vai dar o mesmo resultado. Então, como é que eu faço isso? Eu estou mostrando para você que essa integral dá uma área. Mas, se esse f de x for uma densidade de probabilidade, tá? O resultado é uma probabilidade, ou seja, o resultado da integral vai te dar uma probabilidade, ou seja, um número entre 0 e 1. No caso aí, a gente vai obter um número maior que 1, porque esse f de x não é uma densidade de probabilidade, é um gráfico aí que eu estou inventando, tá certo? Muito bem, o próximo passo seria cancelar, né? 2 dividido por 2 dá 1, 1 dividido por 1 também dá 1, fica simplesmente x ao quadrado mais x, né? No intervalo de 1 até 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar parênteses, no lugar do x, de cada x, eu ponho o número 4, menos, abre e fecha parênteses, no lugar do x, eu coloco o número 1. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? No lugar do primeiro x, eu coloco 4, fica 4 ao quadrado mais 4, menos, aí eu coloco esse parênteses porque é obrigado, tá? Porque esse menos ele vai distribuir para cada um, todo esse resultado que está dentro do parênteses vai ficar negativo. Então, quanto que é 4 ao quadrado? 16 mais 4, 20. 20 menos 2, né? Que é 1 ao quadrado mais 1. Muito bem, 20 menos 2 dá 18. Portanto, o resultado dessa integral de 1 até 4 de 2x mais 1 dx dá 18. Então, a área seria 18. Se você for calcular por geometria plana, você vai achar também 18. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido essa técnica. Existem cálculos de integral de logaritmos, de funções exponenciais, de funções de seno, cosseno, tangente, enfim. Mas nós não vamos ver aqui no momento. Nós estamos trabalhando com as funções polinomiais que são mais simples, né? Então, o cálculo integral é preciso para você entender a função probabilidade e função densidade de probabilidade.
O que é função densidade e probabilidade? Pode ser discreta e contínua, a gente vai ver os dois tipos, tá? Mas para uma variável aleatória contínua, ou seja, para o dado é uma discreta, não é contínua. Para o dado, o que é? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer isso? Não são números com vírgula, né? Que nem raiz de 2, que é 1,4142, que nem o número de Euler, né? 2,718, ou 1,1, ou um número negativo. Nada disso. Na verdade, quando eu trabalho com função discreta, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assim. Na verdade, não tem números com vírgula. Mas aqui nós vamos começar a trabalhar com a função densidade e probabilidade, que vai ser integrada, esse f de x é a função densidade e probabilidade, que integrada em dx, entre intervalos de integração, te dá uma probabilidade. Tá? Então, como eu já venho falando aqui, a probabilidade é um número entre 0 e 1, e a probabilidade é o resultado de uma integral, de uma densidade de probabilidade que ele vai te dar. Você integra e acha o resultado. É isso que a gente vai trabalhar aqui, sempre com limites de integração. Bom, quais são as propriedades da densidade de probabilidade ou mesmo da probabilidade? A f de x, essa f de x que você vai integrar, ela é sempre positiva, ou seja, o gráfico está sempre acima do eixo do x, tá? Do eixo horizontal. Então, o gráfico não vai passar para baixo do x, ele está sempre em cima, lá, é uma curva gaussiana, por exemplo, enfim. Você vai ter vários tipos de gráficos que estão sempre acima do chão, sempre acima do eixo das abscissas. Então, a f a gente diz que ela é positiva para todo x, tá? E que se você somar todas as probabilidades, isso vai dar 1. Isso também a gente vai ver aqui, né? Quando você lança, por exemplo, uma moeda, você tem duas possibilidades, né? Cara ou coroa. E a chance é de 50%, né? A chance é meio. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Aliás, é meio. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Isso dá 1, né? Então, as probabilidades de obter cara, ou a soma de todas as probabilidades de você obter um resultado de um dado, que é 1 sobre 6, né, uma chance de 6, a soma disso dá 1, sempre. Tá? A gente vai ver isso em exercício, que a soma de todas as probabilidades de um sistema dá 1. Outra nota importante a gente vai ver aqui no próximo slide, né? Que se você chuta um número, você quer que dê aquele número, numa possibilidade infinita, a sua chance é 0. Por isso que a Mega Sena é muito difícil de acertar, né? Porque você quer que dê aqueles 5 números numa quantidade imensa, que é 0,00 a tua chance de acertar, uma chance muito pequena. Muito bem, o gráfico está acima do eixo x para f de x maior ou igual a 0, e aquilo que eu falei, a soma das probabilidades é 1, ou seja, de 100%. Bom, essa nota importante aqui, eu já acabei de falar no slide anterior, né? Vou repetir, a probabilidade em um único ponto, né? Em uma distribuição contínua, ela é 0. Isso é uma definição, né? Que é como se você quisesse chutar numa infinidade de possibilidades, um que dê aquela que você quer, isso é praticamente 0, tá? Isso é 0 por definição. Muito bem, como há infinitos valores possíveis, a probabilidade de cair exatamente em um valor específico é 0. Procure guardar isso, escreva no teu caderno, porque isso é importante. Bom, a probabilidade é definida sobre intervalos, tá? Como eu falei, você vai integrar uma função f de x entre 0,2 até 0,4 e você tem que saber fazer isso, tá? Ele vai te dar a função f de x, a gente vai ver isso em exercícios e você vai ter que saber fazer essa integral. Então, nós vamos ver a seguir alguns exercícios de concurso da Polícia Federal em que envolve a integral, né, da função densidade e probabilidade, que obtém, portanto, a probabilidade. Tanto para variáveis discretas, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, ou contínuas, 1,1, 4,5, enfim. Aqui nós vamos começar com a variável discreta e obter a função probabilidade, que é a soma das probabilidades. A gente vai fazer isso. Bom, muito bem. Uma variável aleatória x, o que é uma variável aleatória? Que você não sabe qual é o resultado que vai dar. Representa o número de armas de fogo encontradas em uma operação policial. Tá? Você sobe um morro, você não sabe quantas vai achar. A função de probabilidade é dada por essa função aí, né? A função de probabilidade é dada por P de x igual a x, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, para x igual a 0, x igual a 1, 2 e 3, ou 0 caso contrário. Então, você tem, podemos afirmar que a probabilidade, né? Qual é a probabilidade?
de serem encontradas mais de uma arma em uma operação, ela é 0,9. Será que a probabilidade é 0,9 se eu somar todas as probabilidades? Vamos ver, desde que, né, seja mais de uma, tá certo? Por exemplo, nenhuma, eu não vou somar essa probabilidade. Então, eu estou em que reino? Né? Eu tenho no reino de mais de uma, certo? O que é mais de uma? Mais de uma pode ser uma? Pode ser zero? Não. O que é mais de uma? Duas ou três? Então, nós temos que trabalhar com o nosso x, 2 ou 3. O que é x? O número de armas de fogo. Então, se eu quero encontrar mais, a probabilidade de encontrar mais de uma, então eu tenho que encontrar ou duas armas de fogo ou 3. Eu espero que você tenha entendido. Não posso encontrar zero. Subi lá e não encontrei nada. Muito bem, até aí tudo bem? O nosso x é 2 ou 3. Tá? Então, eu tenho que somar a probabilidade para x igual a 2, x igual a 2, que é o número de armas de fogo, e para x igual a 3. Mas qual é a probabilidade de x igual a 2? Ele fala, né? 0,4. E qual a probabilidade de x igual a 3? Ele fala também, é 0,3. Portanto, nós temos que o número de arma de fogo é x, então mais de uma significa x igual a 2 ou x igual a 3. Tá? Agora, qual é a probabilidade? Portanto, P de x igual a 2 é quanto? Quanto que é? Quanto? X igual a 2 é 0,4. Muito bem. E quanto é a probabilidade de encontrar 3? 0,3. Portanto, qual é a probabilidade de encontrar mais que uma? É a soma dessas probabilidades. Então, para x maior que 1, não é maior ou igual, hein? É maior que 1, é P de x igual a 2 mais P de x igual a 3, que é 0,4 mais 0,3, que é 0,7. Portanto, essa afirmação, podemos afirmar que a probabilidade de ser encontrado mais de uma arma em uma operação é 0,9, está errada. Vamos prosseguir? Agora, nós vamos trabalhar com variável aleatória contínua. Tá? Então, o x pode ser meio, por exemplo. Tá? 1 sobre 2, ou 0,5, ou 0,25. Nós estamos trabalhando agora com variável aleatória contínua. E nós vimos que a probabilidade pode ser também, além de f de x dx, pode ser f de t dt. Né? Nós podemos integrar também no tempo. Tá? Então, a variável aleatória contínua t representa o tempo em horas. Tá? Então, 30 minutos é meia hora. Você tem que escrever 1 sobre 2 ou 0,5. Tá? Ou 0,50. Então, 0,50, 0,5 e 1 sobre 2 é a mesma coisa, é meia hora. Então, o tempo em horas até que uma denúncia anônima seja recebida após o início de alguma operação. Então, você tem uma operação. Qual a probabilidade que na primeira meia hora, né? Isso que é, podemos afirmar que a probabilidade de uma denúncia, que haja alguém ligando para oferecer uma denúncia, olha, assim, assim, assim. Então, a probabilidade de que uma denúncia possa ocorrer nos primeiros 30 minutos, ou seja, na primeira meia hora, é 0,25. Será que é essa a probabilidade da integral de f de t dt? Bom, se é primeira meia hora, tá? O teu tempo está no intervalo de 0 a 2 ou está num caso contrário? Não. Está maior que 2, por exemplo? 3 horas? Não, ele quer meia hora. Então, o teu tempo está nesse intervalo 0 a 2. Então, eu estou aqui, ó, nessa faixa. Não posso pular para baixo. Essa f de t pode ser meio ou zero. Ela não é zero, porque nesse exercício ele quer que o tempo, né, você conte todo o tempo na primeira meia hora. Então, o que acontece? O teu t está entre 0 e 2 horas. Mas quanto é o teu f de t? Ele é meio para essa faixa aí, né? Então, nós temos que fazer o quê? Olhar se essa pergunta está certa ou está errada. Podemos afirmar que a probabilidade, a integral de f de t dt, de uma denúncia ocorrer nos primeiros 30 minutos. Então, é de 0 até 30 minutos. Mas eu não vou escrever 30 minutos, eu vou escrever de 0 até quê? Até 0,5 hora, é 0,5. Tá? Então, eu vou integrar a minha f de t de 0 até 0,5. Eu espero que você tenha entendido. Tá? Se eu tenho que contar do 0 até meia hora, e meia hora é 0,5 hora, tá? 30 minutos é 0,5 hora, então eu tenho que integrar nessa faixa e ver qual a probabilidade de que haja uma denúncia. O telefone tocou, tá certo? Então, quem é f de t nesse intervalo de 0 a 5? Ele é meio. Então, no lugar de f de t, eu jogo o número meio, 1 sobre 2. Esse meio ele pode sair para fora da integral, ele não depende do tempo, ele é uma constante.
E aí eu só integro de dt, dá o próprio t. No lugar desse t eu coloco 0,5 menos o 0. Mas quanto que é 0,5 menos 0? É o próprio 0,5. Então o resultado deu esse. 0,5 dividido por 2 é 0,50 dividido por 2, que dá 0,25. Portanto, esse exercício está certíssimo. E o certo é o certo. Então, vou colocar certo aí. Beleza? Bom, pessoal, exercício proposto 1A. Você não vai ficar sem trabalhar, né? Você vai calcular essa integral, vai achar um número, vai passar por baixo do 1, certo? E vai ver quem é o inverso, né, dessa integral. Então, você vai aprender a calcular essa integral, dá o teu jeito, certo? E a gente pode resolver isso no outro momento. O resultado para essa constante C é 4/3. Dessa forma, calculando o valor dessa constante C, obtemos o valor 4/3. Você vai achar, por exemplo, um número calculando essa integral. Você vai passar para baixo do 1 esse número e vai ver se o resultado total do C te dá 4/3. É C vezes um número é igual a 1. Quem é esse número? Tá? Que multiplicado por C dá 1. Então você tem que achar essa integral e isolar o C, passar a integral para o lado direito, certo? É isso que você tem que fazer. Bom, pessoal, chegamos ao fim desta aula da escrita do universo, fim da aula 015, tema importante 2.8 e 2.9, em que nós vimos função de probabilidade e função densidade de probabilidade. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.